Bom, vamos lá. Então, agora de manhã a gente vai tentar falar um pouquinho dos cinco sentidos, vai falar entre... A gente vai começar a definir a mente, porque a mente, ela não é o cérebro. Essa é uma grande questão filosófica. O cérebro é a mente é o cérebro. Eu entendo a mente como algo que é maior do que o nosso corpo físico. A mente, ela tem experiências do estilo: pensa na casa da tua mãe, agora. Você está na casa da sua mãe. E ela também, as experiências que a gente tem com a mente, que todo mundo passa, é aquilo, quando você muito pensa numa pessoa, ela não te liga, e você diz, eu estava pensando em você. Você tem experiências, você tem provas e experiências de que, para os mais céticos, esse nosso pensamento, né, eu entendo o cérebro mais como um disco, um processador que comanda o nosso corpo. Aliás, o nosso corpo inteiro tem memória. A gente tem memória muscular, a gente tem o DNA que, conforme você vive e adquire vícios, o DNA registra esses vícios e passa os vícios para frente, né? Mas a mente, ela é uma experiência subjetiva. Então a gente vai aprender um pouco a definir o que é a mente e que mecanismos eu posso enxergar na minha mente para eu começar a entender uma coisa que é invisível. Isso é a metafísica. A metafísica é a ciência do invisível. O que acontece que eu não vejo, mas que certamente acontece de acordo com as minhas interações com o universo. É mais ou menos essa linha que a gente vai adotar. Então a gente tem uma educação baseada nos cinco sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu degusto e o que eu sinto de cheiro é o que define o nosso ambiente e o que define as nossas lições. Acho que o grande questionamento que a gente tem aqui é que muitas pessoas, e a maioria das pessoas, ela se relaciona com o universo somente através dos cinco sentidos. E os cinco sentidos, eles têm uma característica meio de aspectos de uma pessoa mimada. Eles estão sempre querendo prazer. Né? E os cinco sentidos, eles produzem esse vício. Né? A gente acaba... eles produzem um aspecto em que joga a gente no sofá. A gente passa a se acostumar em buscar o prazer dos cinco sentidos. Isso molda uma filosofia de vida. A gente acaba tendo uma vida em busca do prazer dos cinco sentidos. Então, tá bom quando eu estou obtendo esses prazeres. Não tá bom quando eu não estou obtendo esses prazeres. Mas será que é só isso? Né? Será que essa busca é que vai trazer felicidade? O taoísmo fala que o universo ele tem três coisas. Uma coisa são as coisas que não mudam. Outra coisa são as coisas que mudam. E uma terceira coisa são as coisas que transmutam. Né? O que muda? Tudo no universo muda. Tudo está em movimento, tudo cresce, atinge a plenitude e declina e se transforma numa outra coisa. Então o universo, no aspecto físico, ele é uma grande mutação. Ele ao tempo todo está crescendo, atingindo plenitude, decrescendo e se transformando. Então, quando eu passo a ter essa filosofia dos cinco sentidos, certamente, com esse movimento do universo, eu nunca vou obter a satisfação total desses cinco sentidos. Eu vou precisar de sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. O outro ponto do universo, além da questão da mutação, são as coisas que não mudam. E aí que está a metafísica. O que não muda no universo? As pedras, os vegetais, as pessoas, os planetas, as estrelas, está tudo em mutação, em movimento. E o que não muda no universo? O que não muda no universo são as leis. O universo tem leis fixas. O universo, na linguagem técnica, tem um framework para manter ele equilibrado, né? Para a gente poder existir, para as coisas, para justamente essas coisas
terem esses ciclos de evolução, esses ciclos evolutivos. Então o universo, ele tem leis, e a gente vai entender um pouquinho dessas leis, como elas se aplicam no macro e como elas se aplicam no micro. E entendendo essas leis, você amplia a sua consciência. E são codificadas através de rituais, de alegorias, de arquétipos, e eles conseguem um efeito positivo em cima da nossa consciência, sem a gente ter consciência de que a gente usou uma alavanca, uma forma de lidar com aquela lei, e a gente acabou usando de maneira inconsciente. Tá? É nesse universo que a gente vai entrar. Então, essa história aqui pode ser a minha história, pode ser a história de vocês, mas desde que a gente vem para o mundo, a gente vem como uma folha em branco. A gente vem experimentar esse mundo. A gente nasce, é criado e protegido pelos nossos pais. Então a primeira carga de informação, uma primeira carga de informação de segurança emocional, de como ver o mundo, são os seus pais que te passam. E você, na tua primeira infância, de uma certa forma, você começa a enxergar o mundo não de maneira consciente, não autoconsciente, mas de maneira induzida pela experiência dos seus pais. Né? Você depois vai para a escola. A escola, ela pode ser uma escola cristã, pode ser uma escola judaica, pode ser uma escola progressista, pode ser um Waldorf, pode ser vários educadores, mas é uma segunda carga. Então você amplia os seus desafios emocionais, não é? Porque agora não é mais a proteção dos meus pais, eu tenho outras crianças, eu começo a ter os meus primeiros desgostos, as minhas primeiras brigas, levei um soco hoje, um beliscão amanhã, mas a escola começa também a te dogmatizar com a forma de ensino que aquele país adotou, e por trás disso tem todo um interesse também. Hoje uma das grandes coisas que se discute no país é a educação, né? Que está politizada, que está querendo ser contra. Existem uma briga para, nesse momento da infância, já pré-formatarem as crianças para uma determinada filosofia, para um determinado modo político de se ver as coisas no país. Então a gente recebe a segunda carga. Você cresce um pouquinho, alguns pais são da igreja, alguns são evangélicos, outros são católicos, alguns outros são da Umbanda, são do Candomblé, mas as crianças podem ter contatos religiosos também. E religião, aqui eu começo a separar. Você tem uma coisa que é a igreja, você tem uma coisa que é a religião, e a outra coisa que é a espiritualidade. E nesse momento a gente pega tudo e bate no liquidificador. Então a gente acha que Cristo é a igreja católica, que a igreja católica é religião, e que religião é espiritualidade. E a gente não separa essas coisas nesse momento. Aonde eu entendo que a igreja são instituições que lutam por poder e são dogmáticas, todas elas. Não digo, eu não faço julgamento se é certo ou errado, mas são. Você tem a religiosidade, que tem muito mais a ver com a tua frequência de reconexão com o divino, com o mundo espiritual. Se você é uma pessoa que mora perto de um lago e toda segunda-feira, às 8 da manhã, você vai meditar na beira do lago e se conectar com a sua espiritualidade, você religiosamente tem uma rotina de conexão. Então a religiosidade independe, ela tem mais a ver com a rotina de se religar do que com a igreja. E a espiritualidade? A espiritualidade é justamente essa tua busca. Quando você desperta a busca por entender algo que está além dos 5 sentidos. Eu preciso entender, são questões da evolução do homem. Da onde eu vim, para onde eu vou. Né? Quando você para sobre a ótica dos cientistas, eu vi no Netflix, tem um documentário interessante,
que se chama Strand Rock. Você está assistindo? Will Smith, que é quem apresenta, sobre a ótica dos cientistas, ele fala assim: na evolução do homem, dos animais, as bactérias, as condições de um planeta para produzir vida, houve toda uma evolução até chegar no homem. E o homem, diferente dos animais, começou a desenvolver questões profundas. Quem sou eu? Para onde eu vim? Qual é o meu propósito? E etc. Mas só que se você olhar sobre a ótica evolutiva, a melhor pergunta que o homem faz é o que eu vou comer hoje. Então a gente tem sobre a ótica dos 5 sentidos, a sobrevivência da espécie é importante. Tanto pela ótica da ciência como pela ótica religiosa, os 5 sentidos vão ser sempre uma armadilha. E por isso que existem os santos, as estátuas, os cultos, as imagens, e por isso que existe muitas vezes a ciência descolada da espiritualidade. A gente vai tentar andar aqui no meio. Depois que a gente passa da igreja, a gente tem também as nossas experiências nesse mundão. Os nossos traumas. Como é que funciona isso? Por que eu só guardo as coisas ruins? Quando eu me defino, eu me leio. Quem sou eu? Eu sou essa série de coleção de memórias que eu inconscientemente resolvi coletar e dizer eu sou assim? Por que você interagiu 10.000 vezes com cachorrinhos e quando era criança você foi mordido e hoje você tem medo de cachorro por causa de uma experiência ruim? Esse momento da vida em que você tem as interações, os traumas, as coisas boas, as coisas ruins, inconscientemente você forma quem você é também, concorda? Né? Então, você vai adquirindo camadas de formatação. E sempre, em todas essas escolas que eu trouxe até aqui, em raras exceções, foram escolas materialistas baseadas no raciocínio que os 5 sentidos trazem. Escolas, como dizem, São Tomé, não é? Do ver para crer. E aí você vai para a escola. Quando você vai para a escola e você se demonstra mais sensível, mais aberto, com um olhar mais subjetivo, existe o bullying, existe a pressão social. E você entra com a formatação das ciências que são as ciências oficiais. Muito do que a gente vai falar aqui vem também do conhecimento das ciências ocultas, conhecimentos de interação com o universo, que foram retirados da nossa educação, porque eles são empoderadores. E o que o sistema quer é um gado dócil, né? E principalmente quando a gente fala de consciência e de uma mente forte, uma mente que pensa, que é independente, que acha suas próprias saídas. Então, até então a gente é muito educado. Então existe muito esse bullying nesse momento. O hermetismo, que é uma das escolas que a gente vai visitar, ele foi o pai do hermetismo, era considerado um deus no Egito, que era o Hermes Trismegisto. Tanto que quando você fala que a coisa é hermética, tem um pouco a ver com Hermes Trismegisto, porque ele prega que nesse momento, quando você desperta a sua consciência, que você oculte o seu saber. Então você tem que ter cuidado na hora de abrir o que você sabe para esse mundão profano, vamos dizer assim. Porque você vai ser crucificado. Dependendo de para quem você abre e com quem você conversa, existe preconceito. Porque as pessoas, elas querem, no fundo, o conforto das sensações dos 5 sentidos. E muitas vezes elas estão tendo isso. Elas estão tendo essa ilusão de se contentar com o que é passageiro. Mas todo mundo sabe, é o efeito do carro. Você compra um carro novo, no ano seguinte aquele carro já não te agrada mais, no terceiro ano você já quer mais um carro novo. Né? O teu apartamento não serve mais. E você entra naquele ciclo de prazer dos 5 sentidos. Tá legal. Bom, além de toda essa sequência da educação, a gente se encara com a mídia. Nós temos representantes da Abril, também tem uma ideologia,
também, quem é jornalista sabe, né? Todo dono de um veículo de comunicação, ele tem uma ligação política, uma ligação filosófica, uma forma de defender a visão de mundo dele. E a mídia, e nós somos aqui, a maioria de nós trabalhamos com marketing ou publicidade, e nós somos hoje os verdadeiros magos do rei. A gente estuda o target, o público-alvo, estuda a persona, estuda a jornada, para a gente influenciar as pessoas. Então, quanto tempo da tua vida, e quantas pessoas vocês conhecem, passam a vida olhando para a televisão, lendo um jornal, uma revista, sem questionar nada, simplesmente aceitando. Não é? E a gente vai para a universidade, a gente recebe mais uma camada de conhecimento, aí já um pouquinho dentro da vocação que eu fui buscar. A gente vai para o trabalho, você tem a interação no dia a dia do trabalho, a cultura empresarial. Quando a gente se apresenta e quando a gente tenta dizer quem sou eu, a gente tem dificuldade. A gente apresenta a roupa do astronauta, mas nós, os astronautinhas ali dentro, a gente não consegue se descrever direito, né? Quem sou eu? O que eu gosto? Qual que é a minha vocação? Para onde eu estou indo? O que eu descobri de mim? Eu descrevo o que eu estou fazendo, o que eu represento como um avatar nesse sistema todo que eu montei aqui para vocês. Em nenhum desses momentos você teve uma matéria sequer para te ensinar a meditar. Filosofia foi tirado praticamente da escola, que seria, antigamente tinha, né? Filosofia. Aqui você vai para vocação. Psicologia, para mim, tinha que ser matéria já no colegial, né, de vocês conhecer. Quem de vocês, da faculdade para trás, teve uma aula que falou sobre a mente? Né? Ou sobre questionamento, pensamento crítico. Né? É estranho isso, não é? Né? Vocês concordam que se eu imaginar a minha consciência, o que é a minha consciência em parte? É o que eu sei, o que eu conheço de mim, o que eu conheço de como as coisas funcionam. Se eu não questionar, eu vou viver preso numa bolha formada por esse conjunto de conhecimentos que, inclusive, tem gatilhos que nos inibem de buscar além. Né? Então a gente vive nessa bolha de conhecimento. O próprio budismo, ele conta uma história, o budismo não, os Vedas, né, da Índia, ele conta uma história que no princípio Brahma, que é o criador, ele estava no vazio. E ele se manifestou primeiramente com uma grande bolha verde. Então Brahma, ele se manifestou em forma de consciência, essa grande bolha verde no meio do vazio. Aí ele se sentiu sozinho, ele resolveu criar Maya, que é a primeira deusa da criação, a primeira mulher de Brahma, Maya, que representa nos Vedas a deusa da ilusão. E ele falou: Maya, eu estou chateado nessa criação, não tem nada aqui. Vamos conversar, me faz alguma coisa para me tirar esse aborrecimento. E aí Maya falou: tá bom, vamos fazer um jogo, Brahma. Criar universo. Um universo. Criar os planetas, as estrelas, as nebulosas. E ela olhava para aquele Big Bang de criativo, aquele universo se manifestando, e ela falava: nossa, que legal a sua criação. Mas agora você precisa povoar cada um desses planetas com vida, com formas diferentes, e aí surgiram os vegetais, as formações geográficas, os animais. E ele: nossa, que bonito, Brahma, a sua criação. E agora, Maya, o que eu faço? Agora você vai criar um ser contemplativo, um ser que pare e olhe para a sua criação e diga: uau, que coisa maravilhosa. Ele começou a criar as consciências hominais em todos os planetas, né, como um estágio da consciência, e aquelas pessoas começaram a contemplar os céus,
a natureza e tudo. Mas é só isso, Maia? Ele falou, não, o jogo vai começar agora, parabéns, a criação é maravilhosa. Você vai dormir agora, Brahma, e você vai se partir em milhões de pedaços e vai se dividir dentro de cada ser contemplativo do universo. E o jogo é, quando o último lembrar que ele é Brahma também, é quando você ganhou o jogo. Enquanto eles dormirem na contemplação somente da criação, sou eu que estou ganhando o jogo. Então esse é o eterno jogo do teu despertar espiritual, do teu despertar da consciência, contra o jogo da Maia, tentando te iludir dentro desses 5 sentidos que você tem. E qual que é o teu 6º sentido? Vamos aprender, vamos sair dos 5 sentidos. A gente tem um sentido? Esse daí te tiraram já logo no roteiro da história. Mas a gente tem esse sentido. Qual que é o nosso 6º sentido? A intuição. A intuição. Mulheres com intuição muito mais aguçadas, né? Pessoas aí com natureza do signo de água também, dos signos de água com intuição bastante avançada. Então a gente tem um 6º sentido, é a intuição. Quantas vezes a gente saiu de casa ou entrou numa rua e falou, não vai por ali. Quem já teve experiência com intuição aqui? Todo mundo, né? Quantas vezes vocês xingaram, se auto-xingaram por não se escutar também? Bom, esse é um primeiro sentido fácil de a gente imaginar. Então a intuição é uma forma de conhecimento direta, clara e imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou a realidade concreta. Então a intuição, ela é a mistura da sua capacidade mais rápida do que você entende ter de processar fatos, que é bem o sentido aranha, né? De processar coisas conforme ela está indo, mais uma percepção que está ali como se fosse uma glândula atrofiada por você não usar, que ela é metafísica, de perceber coisas invisíveis. Aí já vai muito mais do fato da mente estar processando tudo que está acontecendo e chegando numa velocidade lógica a dizer isso vai acontecer alguma coisa ruim aqui. Aí tem a ver com a tua capacidade de perceber e captar, por exemplo, a intenção de uma pessoa que está se aproximando. Uma pessoa carregada, uma pessoa maldosa, uma situação na qual você está numa sala, você nunca viu essas pessoas, você olha para 10 pessoas e você tem uma impressão de uma pessoa, e depois você divide com o teu amigo, ele teve uma impressão parecida. Então tem esse aspecto também de sentir. Cada um escolhe um bichinho aqui na selva. Todo mundo escolheu? Que bicho você escolheu? E você? E você? E você? E você, Veiga? Cada um escolhe um. Ao mesmo tempo, a gente tem essa relação subjetiva com o mundo, aonde eu acredito que cada pessoa é um universo e faz uma leitura desse mundo. Então, na verdade, nesse momento, cada um lê o Alexandre Cesário, está tendo uma experiência com o Alexandre, tem uma cópia do Alexandre Cesário, uma leitura do Alexandre Cesário diferente do outro. Assim como vocês olham para a selva e cada um tem uma afinidade com um bicho diferente. Então essa intuição, ela vai também da percepção de que cada pessoa é um microcosmo andando perto de mim. E que eu tenho as minhas experiências subjetivas e a forma que eu vejo o mundo é uma forma toda particular. E aí você já começa a entender, poxa, eu preciso usar mais o meu 6º sentido no meu dia a dia, e eu preciso entender que o meu universo ele é resultado da minha mente, de como eu vejo as coisas. O meu universo ele vai se manifestar da forma que eu vejo as coisas. E quando você se torna consciente,
você pode resolver olhar para outro bicho. Quando você é inconsciente, você olha sempre para o mesmo bicho. A gente vai desenvolver mais isso. Mas a experiência com o meu universo material, ela tem uma experiência concreta e ela tem uma experiência subjetiva. Cada pessoa tem a sua relação com o universo e é diferente da outra, né? Perceber isso aumenta a tua consciência. E aí vem essa pergunta, sabendo disso tudo, faz sentido a gente focar os nossos julgamentos, as nossas decisões somente baseados em 5 sentidos? Vocês concordam que o desenvolver o mecanismo da consciência e entender como ele funciona é empoderador de uma certa forma, né? Vamos ver mais limitações dos 5 sentidos. Vamos olhar para a visão humana. De todos esses raios, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, a gente enxerga uma escala de cores em 7 frequências que a gente vê no arco-íris, né? O arco-íris, na verdade, se a gente tivesse toda essa gama de visão dessas outras frequências, a gente ia ver muito mais cores. Mas quando a gente olha para a luz fractando nas gotículas de água e a gente só enxerga 7 cores, mostra um pouquinho. Nosso universo se manifesta na nuance dessas 7 cores. Isso é muito limitado. Os cientistas, quando tentam analisar os cosmos e entender a natureza dos planetas, eles analisam as luzes que chegam nessas outras frequências para entender se tem atmosfera, se não tem, né? Alguns animais enxergam essas outras frequências mais do que a gente. Então a gente tem uma limitação dos sentidos, né? E tanto que quem estuda comunicação e informática e desenvolvimento de algoritmos para vídeo no YouTube, por exemplo, eles estudam o quanto que o olho humano capta de luz para otimizar o arquivo para ele ficar leve. Então eu não preciso entregar todas as cores para você, eu só entrego os pixels com as cores certas, né? E a gente enxerga no máximo 5 km de distância. Então a visão é limitada. A audição humana, ela tem uma faixa de som audível, ela tem o infrassom e o ultrassom. Para vocês terem uma ideia, o golfinho tem um sexto sentido, o morcego tem um sexto sentido, o golfinho, quando ele emite aquele barulhinho na água, ele enxerga com ultrassom através do seu corpo. Ele se defende do tubarão, atingindo aquela bicada dele nas partes moles do tubarão. O golfinho, ele bate, basicamente, se ele olhar para uma mulher grávida, ele vê que tem um bebê na barriga da mulher. Imagina se nós enxergássemos assim. A mudança que ia ser. Imagina homens e mulheres estão lá na balada, vê um cara, uma mulher bonitona, aí você enxerga, você fala, o cara está com um tumor, o pulmão dele está estragado do cigarro. Já ia dar uma outra relação humana, né, para a questão. Quando eu uso o sexto sentido e eu aguço a minha intuição e a minha percepção, eu começo a aceitar essa leitura, vocês concordam que também o meu relacionamento com as pessoas acaba mudando. Você não vai você baseando numa sexta percepção, você não se relaciona só pela aparência e pela narrativa. Você se relaciona também pelo bem-estar dessas sensações da intuição. Já te dá uma outra ótica de relacionamento com o mundo. Aqui eu tenho também as notas musicais, que também se manifestam em 7 escalas. A gente vai falar disso, então eu tenho Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depois tem uma interrupção. Tem certos sons que eu não escuto, os cachorros escutam. Então eu também não ouço tudo que acontece ao meu redor. Eu tenho a audição limitada. Aqui eu tenho a frequência das ondas, né, que eu escuto também só uma faixa dessas ondas. Eu tenho aqui também os animais, o elefante, que escuta os infrasons, né? Eu tenho o cão e o gato, que escuta lá o apitinho em ultrassom.
eu tenho o golfinho e o morcego, que através da ecolocalização tem essa visão de ultrassom. Então podia ser diferente. Esse livro aqui, De Que é Feito o Universo, o autor, ele diz que a gente não percebe tudo que existe. E quanto que a gente percebe do que existe com os 5 sentidos? 4%. Por isso que eu falo, somos bagre no fundo da lama, né? A gente vive no escuro. Mas esses 5 sentidos, aí que está o perigo, são o suficiente para manter a gente na lama por um longo tempo. Porque eles produzem prazeres. E aí que Maia pôs o desafio em Brahma na história que eu contei. Esse jogo da ilusão, que é a famosa expressão o véu de Maia, eu digo assim, ver um mundo sem ilusão, nem sempre vocês vão ver um mundo melhor do que o que você vê com as ilusões. Então, para dar esse passo de consciência, você tem que estar preparado para enxergar as coisas do jeito que elas são e não do jeito que vocês acham que elas são ou do jeito que vocês gostariam que elas fossem. Então, o exercício de consciência é um exercício de vir para a realidade. E quando você começa a entender mais a realidade e ter um olhar mais crítico, o mundo que você encontra não é melhor do que o mundo que você tinha quando você era criança. Lembra quando você parou de acreditar no Papai Noel? Não foi assim, Então a gente vai ter... Não foi? Você gostou de... Você curtiu? Eu não curti. Eu gostava da história do velhinho indo deixar um presente para mim, porque eu ia aumentando o valor do presente, porque eu sabia que não saía do bolso do meu pai, entendeu? Matrix, ele traz essa coisa, né? Não, agora que eu sei a verdade, eu não quero mais, não quero voltar para aquelas coisas. Que é a história do... Ele está comendo um bife, e ele traiu os amigos que acordaram, e ele fala, eu quero voltar para a Matrix. Eu quero acreditar que esse bife suculento é um verdadeiro. Eu quero voltar rico, cheio de prazer. Eu quero esquecer tudo que eu sei. Infelizmente, isso não é possível. Você dá um passo para frente, a única coisa que vai acontecer é que a cobrança do universo vai aumentar. Pela mesma forma de que, a partir do momento que você entende uma lei e como ela funciona, por exemplo, a lei da ação e da reação, você nunca mais vai esquecer que aquela reação veio daquela outra ação. Então a lei, você entende a lei, você não escapa mais de ver o retorno, de ver aquilo. Então é nesse sentido. Exatamente. Ou o nosso grande filósofo lá, o Uncle Ben, do Homem-Aranha, que ele fala, grande poder, grande responsabilidade, né? Você aumenta a tua responsabilidade porque você passa a entender as leis. E vem aquela famosa frase que é de um ocultista chamado Aleister Crowley, foi um inglês aí, envolvido com a maçonaria, com a Rosa Cruz, fez parte de uma sociedade e que ele aparece até na música do Ozzy Osbourne, aquela Mr. Crowley.